Boa noite! Oi, tudo bom, gente? Hoje nós vamos então falar da imprensa, a luta da alienação, né? E hoje, mais do que nunca, eu vou querer que vocês estejam realmente relaxados. Hoje eu preciso que realmente vocês deixem o quântico de vocês o máximo possível à vontade. Vai ser preciso, porque nós vamos começar do começo de uma essência humana para chegarmos no que é realmente a alienação. Então eu preciso do quântico de vocês, do raciocínio de vocês, dos neurônios de vocês totalmente libertos. Esqueçam problemas, esqueçam o dia, esqueçam tudo, fiquem tranquilos. Hoje eu preciso que o cérebro de vocês façam isso, ó. Eu fiz até uma questão figurativa aqui, ó. Hoje nós vamos fazer assim com o cérebro, ó. O máximo possível. Mas nós não vamos fechar, não. Senão vai ficar, né, o ismo. E não é para ficar o ismo, que é justamente o problema da alienação, é o ismo. Mas eu preciso do cérebro de vocês. Façam assim, ó. Estejam realmente bem à vontade. Tá? Valeu? Então respirem fundo. Façam um exercício de respiração. E vamos deixar a coisa rolar agora. Nós vamos começar da essência humana. Alienar-se, né? Alienar vem de algo aliado. Você está aliado a. Certo? Então é uma alienação você se aliar a. E nós todos temos o nosso princípio, pensar. Né? Então, o que pensar? Então, nós estamos aí dentro desse princípio mesmo cerebral. Existimos, somos, né? Quando existimos, nós somos. E se nós somos, nós pensamos. Vamos lá para a Babilônia. Vamos começar do começo a coisa. Vamos lá para a Babilônia. De repente, na Babilônia, ficou todo mundo alienado em circunstâncias negativas. O que Deus proveu? Cada um vai falar uma coisa. Né? Então, cada um saiu falando uma língua. Tira-se da alienação. Ninguém aliado a ninguém. Porque se cada um falou uma língua, cada um estava em si. Comprovando, aliado em si mesmo, né? Então, a Babilônia já nos deu uma circunstância de que pensarmos em grupo e em maioria, então, né, que é o grande problema da alienação, uma maioria pensante em algo, né? E no caso da Babilônia, que não, a última coisa que estava pensando era em Deus, no Criador. Então Deus vem e joga essa situação, cada um falando uma língua, então ninguém está alienado a nada. Parem para pensar com as suas próprias línguas, com seus próprios entendimentos. Certo? Muito bem. Então nós já temos essa prova de alienar-se, né? Estar com o pensamento alienado a outro. E a outro, e a outro, e a outro. Aí dá-se a alienação. Muito bem. Então agora nós vamos dar um pulo, colocar a coisa dentro da imprensa, porque hoje é o Dia Mundial da Imprensa, por exemplo, né? E olha a Babilônia que está virando a imprensa mundial e principalmente a nossa
brasileira. E não muito. A nossa brasileira está com duas condições básicas, né? Uma alienação ali básica do negativismo e uma alienação que se forma agora do positivismo, que é a busca da verdade. A imprensa é uma busca da verdade. Jornalista é um compromisso com a verdade, com a narrativa da verdade, o mais próximo possível. Os poetas aí cantam, a verdade não existe. Então nós vamos estar sempre buscando. E realmente sempre buscando. Mas a imprensa ela é noticiosa. Ela é para dar uma notícia. Então, quando surge realmente a imprensa, na real, aí todo mundo já falou, Gutenberg. Não foi Gutenberg. Gutenberg fez o aparelho da imprensa, mas não foi Gutenberg. A verdadeiramente imprensa noticiosa, quem saiu dando notícias através das letras, né? Mas antes a gente pode ir até antes um pouco, ou mais ou menos, era mais ou menos da época, que quando eu já falo lá do mito da caverna, que Platão inventou, criou, idealizou o telão lá dentro da caverna, com a fogueira, com o muro e com as pessoas passando as notícias, as vontades daquele poder para escravizar, que era uma coisa sombria. Então tem a imprensa televisiva, né, de telão. Platão já tinha sonhado, intuído, mediúnico. Platão foi uma coisa espetacular, né? Ele colocava coisas impressionantes jamais vistas, né? Como a própria forma que ele fala de Atlântida, que é um pensamento de alienados que foram corretos no pensamento e formularam até o laser através do pensamento. Vamos com calma, é difícil, é muita informação para a gente chegar, por isso que eu estou pedindo para vocês ficarem bem tranquilos, tá? Mas eu quero focar mesmo a imprensa, né? A notícia. E como ela é dada e para que ela é dada e por que ela é dada, né? Então a notícia ela vem, nós mineiros falaríamos, oncotô, cocossô, cocovô, né? Oncotô é uma coisa física. Oncotô, oncovô, onde que eu vou, para onde irei. Então eu preciso de, né, circunstâncias para decidir no meu pensamento para onde irei. Oncotô, oncovô, concossô. E quem sou eu diante disso? Né? Então, eu quero simplificar a coisa, eu quero que vocês compreendam, tá? Então, dentro dessa história, oncotô, cocovô, cocossô, surge realmente a imprensa, porque até então, Júlio César, o imperador Júlio César, porque até então, com o imperador Júlio César, tinham papiros. A imprensa eram papiros, onde, por exemplo, só a elite tinha manuseio e escrita para ler aqueles papiros informativos de pensamentos, de políticas, de filosofias, de tudo no planeta Terra todo, em todas as civilizações, tinham esse tipo de imprensa, mas era manuseada internamente, dentro de casa, e poucos tinham acesso, porque a base mais vocal, né? Era da fala, do avô passando para o pai passando para o filho. As informações vinham desse jeito. Mas a imprensa, quer dizer, imprensa, algo que chegou e todo mundo olhou, leu, absorveu. Hoje nós estamos aí já neste aparelho que é os celulares, os computadores, que estão promovendo a imprensa visual, falada e escrita. Hoje a gente ouve um vídeo, eu, por exemplo, pratico muito no meu site. Tem um vídeo, tem um comentário, né? E passo, então, a minha ideia, os meus resultados mentais, as minhas formulações quânticas de conteúdo
significados, conceitos daquilo que acabo de ver no vídeo, faço um comentário escrito e vocês ficam sabendo o que foi que saiu de mim, desculpem, de mim. Então é uma imprensa que nós chegamos hoje nessa imprensa, que tem tudo junto, o visual, a escrita e o pensamento está ali. Mas Júlio César, o imperador Júlio César, é o primeiro que pratica mesmo a imprensa escrita. Silvano, como? Professor, e agora? Como que ele falava para todo mundo? Ele distribuía jornal, todo mundo saía escrevendo, né? Saía escrevendo e fazia vários jornais, põe um tanto de gente para escrever a mesma notícia, saía vários jornais. Não. Os postes, as paredes. Então, os resultados do Senado, as conversas do Senado, as notícias de guerra que vinha, né, que Júlio César foi um que conquistou, ele mal ficou em Roma, então vinham as notícias trazidas, mas antes a gente pode lembrar lá da Grécia, antes de Júlio César, do Império Romano, a gente pode lembrar da Grécia, que hoje se tornou até um esporte, né, um dos esportes mais difíceis, que é aquela corrida de 40 e tantos quilômetros, 42 e não sei quantos metros quilômetros, que foi um soldado, mas tá difícil hoje o pigarro, foi um soldado que sai de Tebas e corre para Atenas para avisar o que estava acontecendo na guerra. Era um tipo de imprensa falada, né? Aí Júlio César resolve o problema. Escrevam e ponham na parede, no poste, na praça pública. E a escrita, a leitura escrita já estava se desenvolvendo mais, já não estava mais tão elitizada. E quem não sabia ler, alguém lia e passava a notícia, então, para o povo romano do que estava acontecendo dentro do Senado, lá no Império, lá nas guerras. E o povo começa a usar também esse tipo de imprensa. Então essa foi a primeira imprensa que aparece. A notícia em si, a notícia. E todos então acreditavam. Saía aquilo, todos sabiam o que estava acontecendo, né, nos locais. Não era uma notícia tendenciosa. Até podia ser também. Já podia ter um começo de fake news, principalmente que saía de dentro do Senado. Né? Mas das guerras, as coisas não tinha tanta, era uma coisa verdadeira, porque era mais fácil de ser visto e ser vivido aquela notícia. Então a primeira imprensa, né, da notícia ao público vem com Júlio César. Né? Mas tem também, a gente pode colocar os códigos de Hammurabi. Foi um tipo de imprensa, que ele coloca uma pedra talhada com as ordens a ser dada para a comunidade se alienar àqueles pedidos e saber se comportar segundo aqueles pedidos. Mas a imprensa diária mesmo, tanto é que como se chamava essa imprensa de Júlio César, como que foi dado o nome? Ata diária. Então todos os dias saía uma notícia do Senado, das guerras, do povo e etc. E era dado a todos. Né? Era dado para as pessoas, então, se notificarem, se noticiarem da realidade em volta de todos. Isso já começa uma certa alienação do pensamento em acreditar ou não acreditar. Aí fica por conta de cada um, por conta de um grupo, por conta de uma família. Né? Uma família, lá dentro da família, as ordens do pai é uma alienação. Minha família vai gerar assim. Então, todos vão se alienar àquelas ordens do pai. Então, a alienação é uma coisa muito perigosa. Né? É uma coisa muito perigosa. Você tem que estar
acreditar. O alienar é no que você está acreditando, mas aí depois a coisa vai ficando mais venenosa, né? Então, à medida que nós vamos vindo agora, vai ficando mais venenosa. Por quê? Aí, no século XV, lá para 1400, o Gutenberg nasceu em 1947, 1450, uma coisa assim. Gutenberg, então, faz o aparelho de madeira e chumbo, que é a prensa. Então, a notícia, o escrito, começou a sair em volumes maiores. Podia se fazer por dia, por exemplo, 50 atos de notícia. Né? Então, a verdadeira imprensa nossa, vamos dizer, a imprensa moderna, vem com Gutenberg no século XV só. Então, desde lá, de Júlio César, né, até Gutenberg, era notícia escrita à mão e dada a público. Gutenberg já começa a formular os jornais, que eram jornais, né, que saía por dia, saía tanto exemplares. Olha, a linguagem já começa a ser essa, a linguagem da imprensa, a linguagem do jornal, né? E a mais importante dessa imprensa toda de Gutenberg é que ele coloca justamente a Bíblia. Ele faz 50 primeiros exemplares da Bíblia. E ele começa justamente com João, que no João capítulo 1 fala sobre o verbo, né? Então Deus cria o homem, coisa e tal, e cria o verbo, que é para a nossa comunicação. Muito bem. Dentro disso, aí depois do século XV, a imprensa, então, as coisas começam não só a notícia diária, os folhetins, chamados folhetins, né, que vinha só uma notícia num folheto, como os livros. O primeiro que ele faz, então, é a Bíblia. Mas começam, então, os livros e essa máquina, pode dizer que é uma máquina, essa invenção dele, em madeira e em chumbo, começa a se propagar. Então, começam as notícias a serem mais divulgadas, mas cada uma do seu jeito. Quem criava a máquina fazia as próprias notícias da própria localidade. Então começa o pensamento, começa a divergir, aí de lá e de cá, e começam então até guerras, né? Porque o jornal falava isso, o jornal lá de longe falava aquilo, e que era contra isso e que era aquilo. Isso tudo é da nossa evolução humana, ó. E o pensamento ali, né? Tentando o quê? Fazer as pessoas acreditarem naquilo que estava escrito, né? É tudo muito, muito interessante. Comecem a pensar aí para vocês verem, comecem a colocar. Aí cada um tem notícia e sabe de alguma coisa historicamente, vocês vão interligando nisso e vocês vão vendo como que a imprensa vai se divulgando, vai alienando, e vai dando o quê? Falando o que é a verdade. Até que lá para o século XVIII, os poderes, os impérios, começam a usar a literatura. E eu acho que eu ainda não... Que está aí um corre-corre. O que é fake news? Está um corre-corre até agora. Ninguém sabe, aí precisa botar lá na lei, agora precisamos botar na lei, o que é o fake news. Né? Para nós alienarmos nessa concepção de fake news. Porque agora não tem ninguém alienado em fake news. Está todo mundo falando mentira. Até o Wikipedia está mentindo sobre um dicionário original que sempre tivemos. Estão fazendo do jeito deles as traduções das palavras e dos conceitos das palavras. Cada palavrinha lá do dicionário tem o seu conceito, né? Primeiro a classificação gramática da palavra e depois vem o conceito da palavra.
E já está começando, a Wikipédia já está começando a colocar do jeito que eles acham que vai ser melhor para as pessoas se alienarem e começarem a tomar as atitudes. A alienação é perigosíssimo. E fica por conta, né, da imprensa ficar nessa linha tênue, ficar nessa situação. A imprensa que resolve a verdadeira alienação de uma nação, a alienação de um estado, a alienação de uma cidade. Fica por conta da imprensa. Então, por isso ela é o foco, né? Está sempre pela imprensa e a alienação. Está sempre dentro disso. Então, nós temos agora até uma definição de fake news para a gente colocar, e eu ainda não consigo. Eu ainda não consegui. E venho pensando, e sempre que posso, paro e coloco esse ponto, coisa e tal. E aí eu chego, eu acho que uma das primeiras fake news que houve realmente foram os imperadores que usaram os literatos para fazer os fake news e alienar as pessoas. E de uma forma linda, que é a literatura. Vou citar um aqui. Quem é fã, quem gosta, quem leu muito e gosta de ler, quem não leu, seria bom ler. Um dos maiores fake news literários, para mim, pelo que eu já li da história e coisa e tal, né? Não foi nem quem ditou para quem ditou aquilo. Platão, por exemplo, pode ser um fake news. Fake news. Ele ouvia Sócrates e traduzia do jeito dele e colocou em letras. Ele deve ter feito alguns fake news de Sócrates ao traduzir as coisas de Sócrates. É aí que fica a incerteza. Mas nós todos, esses anos todos e séculos, somos alienados naqueles princípios socratianos e platônicos. Achamos que é uma grande verdade. E é, né? Eu sou um grande defensor das verdades platônicas e das verdades socratianas, que realmente ele traduz sociedade, traduz ser humano, traduz alma humana, traduz política humana, traduz de forma que está até hoje. Eu ainda não falei quem é, eu acho que é o mais fake news. Mas tem outro. Antes ainda de Gutenberg, existem duas obras que foram escritas sozinho. Então não tem fake news. Em Maquiavel, o príncipe de Maquiavel, não tem fake news. Porque quando Maquiavel desiste de ser embaixador, ele para de viajar pelas províncias italianas e etc. Ele para de ouvir os absurdos que ele sempre ouviu dos imperadores, dos impérios, dos príncipes e etc. Ele recolhe para o sítio dele e surge com o príncipe Anágoras e outras, né, e outras obras dele. Muito bem. Ele então não estava sob influência, ele estava dentro dele. Ele estava com os conceitos que ele captou durante a vida dele de embaixador e fez o príncipe. Hoje uma bíblia política. De tão verdadeira que é, de colocada de uma forma tão, né, sutil, inteiramente dele, né? E ele fala as verdades todas. Você vê que ele busca a política dentro do ser humano e até que ponto vil o ser humano vai. Então ali não tem muito fake news, não. E tem Dante também. Aristóteles já tinha todo um contexto, mas era também muito tranquilo. Tanto é que aí depois acharam que não era, a igreja começa a perseguir isso, começa a perseguir aquilo. Muito bem. Mas o grande fake news literário mesmo, literato, que eu acho, que fez, foi um sofista, né? Ele foi um sofista. Os imperadores pediam a ideia e ele colocava lindamente em literatura, e é um imortal da literatura, e é uma literatura lindíssima. Alexandre Dumas. Todas as obras de Alexandre Dumas foi um pedido de imperador que queria que colocasse desse jeito e dessa forma. E esses literários começaram a formar-se, né, segundo os imperadores queriam que a população
alienasse naquelas ideias, né? Então, os Três Mosqueteiros foi uma questão política que o Dumas começa a descrever. O Conde de Monte Cristo foi uma vingança de províncias, né? Então ele coloca um personagem só, mas representando, né, o imperador odioso que foi, ele vai injustamente pro, né, o império cai injustamente, aí ele volta, entenderam essas analogias? Tem um livro que fala muito sobre isso, né, esses significados, que é Gigantes e Anões, do Bloom também, né, ele fala muito das questões, aí vem das questões das fábulas, né? É todo um fake news isso, né? É toda uma coisa tendenciosa, sim. É muito tendencioso. Alice nos Países Maravilhas, então, é tendencioso até no último grau do Império Inglês. É uma tradução muito tendenciosa. O gigante, a história daquele gigante. Quem era aquele gigante? Era um Estado, era um império, que o povo, então, tinha que manipular o gigante. Então, a fake news, ela é realmente uma coisa dificílima de definir. E a imprensa sempre teve dentro, nesse meio, nessa situação. Então, a ata diária, as atas diárias lá do Júlio César, já tinham também tendências, que de repente o Senado resolviam coisas que o povo, mas era mais fácil do povo, né, tá de orelha no Senado, que era tudo muito próximo. Os senadores andavam pelas ruas, né, e as reações do Senado vinham pelas ruas. Questão de impostos, então, era uma coisa horrorosa. Então, a gente tem que... O que é realmente alienar-se? Né? Então, isso nós estamos lá na Antiguidade, já chegamos até no século XVIII, então, que até a literatura tem condições de alienar as pessoas, um todo, de pensar igual, de conduzir pensamentos. Então, é a minha grande proposta nesse canal, né? Nesse canal YouTube que eu estou fazendo. Vamos conceituar, vamos nos contextualizar, vamos colocar conteúdos para a gente não ficar alienado. Eu não quero nunca chegar aqui, eu acho que vocês devem pensar assim. Pratiquei o mais baixo nível da alienação quando eu faço isso. E que é que um sistema, e o que é que um sistema comunista, de comunismo quer da gente? Que pense igual a eles. Vejam o Supremo Tribunal Federal hoje. Rasguem a Constituição republicana, porque vai ser assim. Então já vamos vir agora para o mundo moderno, né? E nós brasileiros estivemos uma das maiores experiências da alienação, que a imprensa nos conduziu através principalmente do mundo televisivo e muitas vezes da revista e jornais, né? Uma revista Veja, o que fez com as nossas cabeças? Ela colocou o exemplar praticamente dentro da casa de todo mundo. Todo brasileiro, então, consumia aquelas notícias mensais da Veja e praticavam. E achavam que era assim que as coisas estavam acontecendo. Achavam que era assim que a gente tinha que ter atitude. Achavam que era assim que as coisas aconteceram. Nunca questionamos as narrativas dos jornalistas que ali estavam. Não é interessante? Então, é basicamente essa situação toda, mas a pior de todas, que nós passamos 30 anos
e acreditando. E no começo até estava legal acreditar na Globo Lixo. Antes era a Rede Globo. Hoje, quando vimos que o que estavam fazendo com a nossa cabeça virou Globo Lixo. Porque era um lixo que estava botando na cabeça da gente. Então era uma imprensa que caiu em descredibilidade. Por quê? Por causa de uma tentativa de alienação. O grande pulo da história foi na questão da vacina. De repente, essas imprensas, essas grandes imprensas, começaram a jogar na cabeça o medo, que era o quê? A intenção do comunismo. Que é algo que eu quero falar sobre ainda, e que se vocês já quiserem começar a ver filme, a ler, coisa e tal, é o livro do George Wells, 1984, escrito em 1940, que ele entendeu muito bem o que essas tecnologias poderiam nos levar, e está nos levando. E durante 30 anos, as grandes imprensas nos levaram. Os grandes jornais, a Folha, Estadão, Veja, né? Isto é, Exame, Rede Globo, tarará, agora tem CNN, tudo nos alienando, colocando os nossos pensamentos, que a regra é essa, pensa assim agora. Então eu passo medo em vocês, eu passo mentiras em vocês. Então é onde eu brigo muito com a questão do ismo. Não fechem nada. Não fechem nada. Cuidado com o ismo. É o momento então que você está totalmente alienado. Então vai ser assim. Aonde eu venho brigando também muito com o freudianismo. O freudianismo não cresceu. É um ismo e é assim. E pega a criança e leva até um extremo que não deu. E quando não deu certo, aí gritam guerra. Que quando a alienação não dá certo, então é uma questão de guerra. Então é muito, muito sutil a questão da alienação, porque parte da gente acreditar ou não acreditar. Isso é a liberdade de expressão. Isso é a negação da alienação. Tá bom, vou pensar. No caso. O que então as religiões. Agora, tem as alienações positivas, né? Então nós vamos lá com os hebreus. Mas eu sempre falei que antes tem os essênios, que fizeram o positivo de Deus. O que é a religião e o Deus das religiões? Né? Tem a religião cristã, que tem o Filho como o Filho de Deus, mas tem o judaísmo, que ainda não veio o Cristo alienar a humanidade a um Deus. Só Deus. Só com Deus. Só por Deus. Só pelo Deus. Através do Deus. Então é uma alienação existencial. Tanto é que cria-se os céticos, né? Cria-se os simpatizantes, vamos dizer assim, cria-se os simpatizantes, né? É uma situação humana, individual, mas ao mesmo tempo social e até mesmo sistêmica, de sistemas, a alienação. Então, o que é a liberdade? Eu tenho a liberdade de me alienar a Deus. O comunismo já pede a liberdade
de você não acreditar em Deus. Agora, o que é a República? A República era aquele impresso de Platão que estava junto com os pergaminhos do Deus único dos hebreus. Que não foram os hebreus que falaram sobre Deus único, foram os essênios. Antes de tudo começar com a civilização, antes do cataclisma de Atlântida, aquela coisa toda, o quântico global já tinha os fluidos do quântico no planeta já estavam lançados. Uma inteligência máxima em Deus. Então é uma forma de estarmos alienados. Aí vem as alienações humanas através das notícias, através da literatura, que acontece muito no século XVIII, né? Até com o iluminismo depois, né? Que derruba até um sistema imperialista, que hoje, por exemplo, a questão econômica tem uma alienação a Adam Smith, que começa com essa economia através do mundo da Revolução Industrial. Então, nós estamos expostos à alienação. E mais prova que o brasileiro está tendo é essa questão agora. Vocês verem que a luta é essa. Surgindo novas imprensas, né? Nós já temos a Escrita e tem a Revista Oeste, parece que está lá no Mato Grosso. Tem a Jovem Pan, em São Paulo, que está se difundindo como uma nova forma de pensamento. Mas até agora vem trabalhando muito bem isso, essa imprensa. E aí eu tenho um certo medo com a experiência de uma Rede Globo, que no final virou uma alienação, né, negativa, induzindo-nos ao negativismo, ao medo mesmo, e ao mesmo tempo, na questão freudiana, a acreditar que o amor está no meio da rua e é com qualquer um, a qualquer hora e de qualquer jeito, e vai-se embora os conceitos de família, a alienação de família, a alienação do pai, da mãe, do avô, né, que vem passando essas alienações de comportamento e de pensamentos. E eu tenho medo na hora que essas imprensas se tornarem imperiais. Então, enquanto estiverem em debates e em contraponto dentro de uma imprensa dessa, é importantíssimo. Por exemplo, comecei numa imprensa de interior. Maldita a hora que eu não fui dentro da alienação daquela imprensa do interior. Tchau. Tchau. Mas eu não sou sofista. Não é porque eu vou precisar de um salário que eu vou falar o que querem. Porque eu tenho as minhas expressões, eu tenho as minhas conclusões, eu tenho os meus conteúdos. E sempre fui. Eu posso falar isso com muita... Lógico que eu sou alienado, por exemplo, em Deus. Eu sou alienado em Deus. Eu sou alienado na imprensa, que eu acredito na imprensa como a melhor forma de comunicação social, de comunicação, de expressão mesmo, de conhecimento. Querem buscar conhecimento? Só existe uma forma alienada de ser. Através da imprensa. Dentro da música, tem uns que só escutam música clássica. Alienou-se. Por quê? Eu escutei funk e não gostei. Tomei minha decisão. Então fui fazer meu jornalismo, mas eu tinha que fazer o jornalismo do jeito que queriam que fosse. Tem um desenho. Mas o verdadeiro jornalismo, o jornalista e os jornais e a notícia, ela tem que ter contrapontos. Ao mesmo tempo que um falou isso sobre isso, o outro já pensa diferente. E é assim onde você quebra um pouco da alienação. Aí surgem os ditadores na rua. Eu só penso assim.
Você é um alienado. Ah, você pensa assim? Que legal. Eu não penso muito bem assim, mas posso conviver muito bem com o seu pensamento assim. Questão política. Você vai para uma prefeitura, mas é assim. Não, muito obrigado. Fica para vocês. Não penso, me viro. Cada um. Você vive sem estar sendo sofista, sem estar, né, condicionado. A alienação é você estar condicionado a regras, a posturas que você não concorda, que é maior que você, porque você tem essência. Você tem alienações, mas de essência. Você tem que tomar cuidado com isso. Então a imprensa, ela tem que ser aberta realmente. Ela tem que te dar as várias opções de pensamento. A política. E volto a repetir. O único sistema, e tenho repetido, e quem está acompanhando aí no canal, e tenho repetido, quem acompanha no meu site, no meu jornalismo escrito, tem repetido. A república é a menos alienada possível na questão de sistema, porque ela dá liberdade de contextos, de conteúdos, de significados e de expressão e de convívio. Você pode cometer erros. Vai haver, você tem noção do que vai haver. Agora, quando você pega um freudianismo, vai ser assim, não vai. Não vai ser no jornalismo, não vai ser no contexto, não vai. A única coisa que vai ser assim é no Deus que você crê. Você vai alienar-se a esse Deus e a tudo que acopla para direcionar a esse Deus, que te dá mais consistência de estar realmente correto diante desse Deus. Então você precisa estar realmente muito bem informado, assessorado, para estar diante dessa imprensa. Você tem que estar realmente cheio de conceitos e tal, para você estar diante de uma sexualidade. Você tem que estar muito bem informado, coisa e tal, para você estar diante de uma música, do seu estilo musical. Só ouço sertanejo. Muito obrigado, parabéns, seja feliz. Mas o ismo aí, já está indo embora. O funkismo já está indo embora. Mas a MPB não vai, porque ela é republicana. Ela vem de dentro para fora. Tem as músicas de MPB também tendenciosas. Tanto é que os maiores autores dessas músicas tendenciosas caíram, feitos tolinhos dentro do comunismo e agora estão sofrendo as consequências, porque tudo tem consequência. Então a alienação, ela dá consequências. Se você radicaliza, você entra em angústias por ser alienado a algo muito alienado, você entra em angústias, você entra em desesperos, você entra em vícios, você entra em muitas coisas por causa de alienar-se e não deixar o teu quântico te dar maior amplitude de conceitos, de conteúdos e poder saber levar a vida, conviver a vida. É muito lindo e é o mais profundo dentro da gente. O nosso pensar. E a gente está sempre alienado a algo. Então, cuidado com a alienação que você escolhe. E a imprensa é a grande responsável disso. Porque é a imprensa que fala de Deus, é a imprensa que fala de música, é a imprensa que fala de Freud, é a imprensa que fala disso, é a imprensa que fala, a imprensa que dá notícia dessas coisas. Né? Então, tem... Por exemplo, a imprensa é só de rock. Mas a imprensa de rock fala do rock original, do rock progressista, do rock radical, do rock... Mas é rock. Tem uma alienação que é um rock dentro dessa imprensa. Agora tem aquela que só fala do rock tal. Então tem a imprensa que só fala do sertanejo tal. Tem a imprensa que só fala da política tal.
Isso é alienar-se. Isso é uma imprensa alienada e conduzindo massas que no final há erros. Como o comunismo é um grande erro, alienar-se ao comunismo. E agora nós estamos todos, né, procurando, querendo saber por causa do globalismo. Então vem os bilionários, trilionários, poderosos em materialismo, alienados em ganhar dinheiro e o mundo é dinheiro, e a querer conduzir nossas essências. Não vai acabar bem. Já se fala em Terceira Guerra Mundial, já se fala, vai ao extrapolar, porque vai fechar. Globalismo é uma vontade própria. Volto a repetir, tentem entrar em contato com o livro, com o filme, é preto e branco ainda o filme, revi novamente, inclusive essa semana, 1984, do George Wells. Vocês dão uma olhada. Que perspicácia em 1940 deste ser humano em se lançar quanticamente e em relatar uma alienação que ia nos absorver. Estamos nisso agora. Estamos nisso agora. Você sai na rua, tem uma câmera. Quantos e quantos crimes estão sendo solucionados que você não sabia que tinha uma câmera te vigiando? E ele vem para a tecnologia mesmo atual, que é a tecnologia audiovisual. Em 1940. No Brasil chegou em 1950, que Assis Chateaubriand traz a televisão. Então ele já tinha esse acesso. Nos Estados Unidos, Japão e Estados Unidos já tinha esse acesso do televisivo. E é justamente lá em 1940 e tal, que é depois da guerra, né? Da última guerra, que o cara que faz o computador, que decifra códigos, logaritmos, né? Que é um computador que cabia dentro de um apartamento. O primeiro computador cabia dentro do apartamento. Olha agora o computador, dá uma olhada, que vocês estão me assistindo agora. E antes isso era dentro. Precisava de um apartamento inteiro para colocar tudo para funcionar isso. Hoje está tudo aqui dentro. E estamos nos alienando nisso. Aí tem a grande preocupação agora dos pais com as crianças. Ô moleque, mal sentou direito, já pega um computador, mete o dedinho lá e chega onde ele quer. O que é o fim disso? É o quântico. A criança já captou desde o ventre da mãe, que a mãe já usava, e nasce e já vem captando os fluidos dessa situação. Por isso que as crianças estão desse jeito. Tudo é fluido, gente, tudo é quântico. O saber é fluídico, é quântico. E quanto mais vocês compreenderem isso, menos alienado vocês vão ficar. Ou menos caírem alienações. De que tudo está no ar, sim. Tanto é que como que uma rádio funciona? Pelo ar, pelas ondas sonoras. Ondas sonoras. O que é um satélite? Ondas. É o mesmo funcionamento nosso. E se você não compreende isso, você cai dentro de uma alienação. Ah, não quero saber nada disso, o que me falar tá certo, vai embora. Cuidado. Cuidado que agora é o globalismo a nos alienar. Estaremos preparados para isso? Aceitaremos isso? Seremos os grandes covardes a não querer aceitar isso e dar valor às nossas essências? As nossas alienações positivas? Seremos os grandes covardes? Ah, então tá bom, falou, vai ser desse jeito mesmo, irmão. Ah, quanto que me paga, eu vou lá e falo, faço tudo que vocês querem. E agora é o indivíduo
cada um mesmo que está solucionando isso. Não é mais questão social, porque está cada um aqui dentro, eu entro no meu quarto e ligo isso, e pronto, sou eu e isso. O computador, o audiovisual e o escrito, olha quantas coisas escritas. Então está tudo aqui. A imprensa está tudo aqui. Mas só que a opção agora é única. Então voltamos para dentro de nós e vamos ter que resolver que alienação que nós vamos querer, se é positiva ou a negativa. A meio termo não existe. Alienação de meio termo não existe. A alienação ela é ou não é. Porque se ela for positiva, ela não é negativa. Se ela for uma alienação negativa, ela é positiva. E quem rege isso? A imprensa. É um espetáculo o mundo da imprensa. Volto a repetir, hoje é o Dia Mundial da Imprensa. Né? E que sempre esteve com a gente. Nós sempre traduzimos isso. Né? E dando à imprensa as nossas traduções mentais. As nossas alienações mentais. E as pessoas vão se agrupando, de acordo com a ideia sai, na escrita, na imagem, no áudio. As pessoas vão agrupando. E vai ficando aí que tá, não pode ficar alienados a um contexto. Não é lindíssimo? Então nós nunca estivemos livres da alienação. Desde que a humanidade existe, a alienação existe. Né? Então nós temos que saber lidar. E como nós estamos no século XXI e temos todos esses veículos para nos informar, para que ficarmos alienados e chegarmos às consequências de uma terceira guerra, de uma bomba atômica? Porque alguns bilionários e trilionários se acham. Hoje o Bill Gates está dando palpite até na comida. Ouvi hoje. Vamos comer tudo, vamos botar, que a gente está mais acostumado, a comida de astronauta. Não precisa mais matar animais, não precisa mais da proteína animal, não precisa nada. Vai ser tudo feito em laboratório a nossa comida. Será que o nosso organismo... Porque essa quantidade de câncer hoje, todo mundo tem câncer. Olha a alienação das nossas ingestões. Né? E já estão gritando. O arquimilionário lá já está gritando. Nós só vamos comer assim. Então vai ter que ser, a comida vai ser assim. Vai ser tudo uma decisão pessoal. Mas de repente não vai haver mais a carne, a proteína, né, animal. Vai vir do laboratório. Que do qual já estão brigando aí com o McDonald's, com o rei não sei da onde aí, King, um sanduíche King, não sei do que lá, que a bisteca não é bisteca. No meu caso eu já liquidei. Se tem carne bem, se não tem também, não me faz falta nenhuma. Tem outras fontes de proteína. Né? Mas com problemas ainda. As outras fontes têm problema, tem agrotóxico, tem não sei o que lá, tem mistura genética. É o caso da soja, então a briga com a soja não é soja mais, a soja aquilo, que os alimentos não é mais. E realmente, né? Até estava falando esses dias, a batata não é mais amarela, o purê de batata não é mais amarelo, ele está branco. A cenoura não é mais cor de cenoura, está desbotada. Essa mistureira. Então, até no alimento existe uma alienação. E nós precisamos estar resolvendo isso. Não é paralisarmos e falar, então vai ser assim, então vai ser assim, então tá bom. É deixar de existir. É deixar de estar dentro de si. É principalmente deixar o pensamento de lado. Aí a alienação está feita. Se você não abre
teu pensamento. Não dá quanticamente a vazão dos neurônios interligarem, a tua alienação é a pior possível. Chegamos lá? Viemos lá da pré-história, viemos da Babilônia e estamos num grande perigo, num globalismo na mão de milionários que até a nossa comida querem nos alienar. Já chega a história da vacina, não vou nem entrar em detalhes, que a imprensa mostrou-se finalmente uma grande alienativa através da vacina e nos dando medo. Tá? Gente, volto a repetir, dê uma olhada em 1984, tá? Tem até para cegos, eu vi que tem o livro 9 horas narrado, tem de toda, porque é de uma extrema importância esse livro, tá? Porque aí mais tarde, mais uma semana, 2 semanas, nós vamos falar sobre esse 1984, que vai estar dentro desse contexto ainda de alienação, tá bom? Falou, gente. Brigadão. Brigadão. É muita honra vocês aqui. Muita honra. Muita honra aos que estão assistindo durante. Nossa, é impressionante, né, como estão visitando o canal e vendo, né, as aulas, palestras. Nem o que vocês quiserem, o que acontece aqui ao vivo, né? E as receitas da culinária. Está impressionante, coisa simples mesmo, muito simples, para nutrir mesmo a criançada. Tá uma beleza a aceitação. Então, muito obrigado tudo. Muito obrigado mesmo, é muita honra. Falou, gente. Brigadão, Professor Silvano. Canal YouTube, Professor Silvano, com CY. CYLVANO. Falou? Muito legal. Inscrevam-se, fiquem à vontade, deem seu like. É muito interessante. O like, vocês vão me dar um contexto do que vocês estão vendo, vocês estão gostando, né? Então não adianta só lá ver. Dá um sinalzinho lá, dá um like, gostei, que isso fortalece a gente nas próximas, para os próximos assuntos, para os próximos, contextualizar melhor, né? Dar condições melhores de entender. O like é muito importante, né? E o sininho eu vou estar sempre com vocês, que vocês abrirem o YouTube, eu vou estar passando por ali. Mas eu queria chamar a atenção do like, que isso vai dar um parâmetro para mim, porque aí, ó, aqui eu estou numa solidão, ó. Eu sei que vocês estão desse lado, sei que vocês vão ver amanhã, sei que uma quantidade enorme de pessoas está vendo amanhã, mas aqui é uma solidão. Então, graças a Deus, não é tão alienado, eu não vou estar vendo expressões de lá e de cá para me conduzir, né? Então eu estou livre mesmo, meu quântico está livre, o que eu peço para vocês, né? Então vamos figurar de novo o quântico da gente, deixa ele sempre assim, gente, ó, tá? Não faça isso com o quântico de vocês, agora eu vou assim, calma. Isso é quando se decide o que você quer ser alienado. No caso, por exemplo, Deus, república, alimento, música. Aí você fecha e vai. Mas mesmo assim, né? Vamos deixar o quântico fazer seu exercício, que são os neurônios se conectando. Tá bom? Mas ao pensar em alienação, abra. Falou? Valeu, gente. Legal. Valeu mesmo. Até mais.